Me chamaram de vergonha. Meus próprios pais rasgaram meu convite de casamento na frente de toda a família e jogaram os pedaços no lixo, como se eu não valesse nada. Enquanto enchiam minha irmã perfeita de presentes caros, viagens de luxo e elogios, me tratavam como lixo, como se meu amor não merecesse sequer um segundo de consideração. Fui humilhada, abandonada e disseram que eu não merecia ser celebrada. Mas o que eles não sabiam é que eu guardava um segredo tão explosivo que iria destruir a fachada impecável que tanto prezavam. Porque enquanto eles brindavam ao sucesso da minha irmã, eu estava organizando um casamento que nem em seus sonhos mais ambiciosos eles poderiam imaginar. Uma cerimônia de tirar o fôlego em uma mansão de 40 milhões de dólares em Malibu, com câmeras gravando cada detalhe e o país inteiro como testemunha. E quando me viram desfilando pelo corredor ao vivo, seus sorrisos congelaram. Seus celulares não paravam de vibrar com mensagens de arrependimento. Suas mãos tremiam enquanto digitavam uma mensagem desesperada. Podemos ir? Minha resposta? Apenas 2 palavras geladas, de mais tarde. Mas esta história não é só sobre uma recusa fria. É sobre anos de preferência doentia, traições disfarçadas de educação, segredos enterrados em testamentos e doações suspeitas. É sobre as reviravoltas que fizeram meus pais se ajoelharem em público, implorando por perdão. Fique até o final, porque você vai entender exatamente como transformei cada gota do veneno que me deram na vingança mais doce que já provaram. Meu nome é Rebecca Collins. Tenho 30 anos e sou organizadora de eventos em Los Angeles, uma profissional que passa a vida criando momentos inesquecíveis para os outros, enquanto eu mesma vivia apagada nos olhos da minha família. Durante anos alimentei uma esperança silenciosa, que um dia eles me olhassem com o mesmo orgulho, a mesma admiração com que sempre encaram minha irmã mais velha. Eu havia construído uma carreira sólida, tinha amigos que me respeitavam e encontrei o homem com quem queria envelhecer. Mas nada disso importava para eles. Era como se minhas conquistas fossem invisíveis, como se eu fosse uma sombra sem direito à luz. Foi essa esperança frágil que me fez pressionar com cuidado as bordas dos convites do meu casamento, selando cada um com as mãos trêmulas. O mais importante, aquele que segurei com mais força, era endereçado aos meus pais. Me convenci de que se eu entregasse pessoalmente, se eles ouvissem a emoção na minha voz, talvez seus corações amolecessem. Meu noivo e eu estávamos planejando nosso futuro, e eu queria, mais do que tudo, que minha família fizesse parte dele mesmo que no fundo, soubesse o risco que estava correndo. Escolhi um domingo à noite, quando sabia que todos estariam reunidos. Meus pais costumavam fazer jantares cheios de risadas e conversas animadas, um tipo de calor que sempre parecia esmorecer no instante em que eu entrava na sala. Aquela noite não foi diferente. Quando adentrei o ambiente segurando o envelope contra o peito, os diálogos diminuíram de volume apenas o suficiente para me lembrar do meu lugar, o de uma intrusa na própria família. Mesmo assim, avancei em direção aos meus pais com aquele otimismo cauteloso que só quem anseia por aceitação consegue manter. Pai e mãe, disse, colocando o convite sobre a mesa à frente deles. Gostaria de convidá-los para o meu casamento. Minha voz falhou na palavra casamento, mas forcei um sorriso, tentando iluminar aquele momento com uma alegria que não sentia. Por um segundo, achei que meu pai pudesse pegar o envelope com algum cuidado. Em vez disso, ele o arrancou bruscamente, rasgou-o ao meio e depois mais vezes, até que os pedaços se espalhassem pela mesa de madeira polida como folhas mortas no outono. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo suspiro coletivo dos presentes, não por solidariedade, mas por choque diante da cena. Minha mãe recostou-se na cadeira, os olhos gelados, os lábios torcidos naquele sorriso de desdém que eu conhecia tão bem. Uma vergonha, disse ela com uma voz afiada o suficiente para cortar o ar pesado. Você se casar com ele não passa de um constrangimento para esta família. Um risinho abafado veio do canto onde minha prima estava sentada. Minha irmã dourada, aquela que nunca errava, sorriu enquanto tomava seu vinho, os diamantes em seu pulso refletindo a luz como facas. Senti a queimação da humilhação subir do peito até as bochechas. Não bastava me rejeitarem, fizeram questão de fazê-lo em público, com uma crueldade que não deixava margem para dúvidas. Tentei falar, defender meu amor, dizer que o que sentíamos não era motivo de escárnio. Mas minha garganta se fechou, e tudo o que consegui foi juntar os fragmentos do que deveria ter sido um símbolo de união. Meus dedos tremiam enquanto seguravam os pedaços, cada um deles uma prova cabal de quão pouco eu valia para eles. As memórias voltaram em flashes. Meus 8 anos, quando soprei as velas do bolo e ouvi minha mãe me repreender por não sorrir tão lindamente quanto sua irmã.
A formatura do ensino médio, quando meus pais saíram no meio do meu discurso porque minha irmã tinha uma apresentação de balé do outro lado da cidade. Todo Natal, todo dia de ação de graças, todo marco da minha vida, eu era sempre a segunda opção, a sombra atrás da filha perfeita. Naquela noite, à mesa de jantar, o peso de todos aqueles anos desabou sobre mim. Meu pai afastou o prato como se a conversa tivesse terminado. Minha mãe fez um gesto com a mão, me dispensando como se eu fosse uma estranha, não sua filha. Quis gritar, exigir que me vissem, que ao menos fingissem se importar. Em vez disso, engoli as palavras como um remédio amargo. Com os olhos embaçados pelas lágrimas, virei as costas e saí de casa. Cada passo parecia mais pesado, como se eu arrastasse décadas de rejeição atrás de mim. Cheguei à porta e parei, torcendo, rezando para que alguém, qualquer um, chamasse meu nome. Que uma voz, apenas uma, dissesse: Rebeca, espere. Mas o único som que ouvi foi o tilintar dos copos e o murmúrio das conversas retomando, como se eu nunca tivesse estado ali. Do lado de fora, o ar fresco bateu em meu rosto, misturando-se ao ardor das lágrimas. Apertei os restos do convite contra o peito, ciente de que aquilo simbolizava muito mais do que uma noite ruinosa. Era a minha vida inteira sendo descartada, rasgada e jogada fora. Por um instante, questionei se eles não tinham razão. Se eu não era, de fato, uma vergonha. Mas enquanto caminhei até o carro, um pensamento diferente começou a tomar forma. Talvez aquilo não fosse o fim da minha história com eles. Talvez fosse apenas o começo de algo muito maior. Porque enquanto meus pais enxergavam apenas humilhação, eu sabia, no fundo, que minha jornada ia muito além daqueles papéis picados no chão da sala de jantar. E embora eu não conseguisse ver com clareza naquele momento, aquela noite de dor se transformaria, mais tarde, no alicerce da vingança mais doce que eles jamais imaginaram. Carregava a sabedoria de quem já havia visto o mundo tentar apagar pessoas como eu. Aquelas palavras, guardadas por anos no fundo da minha memória, voltaram como um sopro de fogo naquela mesa gelada. Enquanto meu pai continuava a desmontar Daniel com frases cuidadosamente afiadas, e minha mãe sorria como se estivesse assistindo a um espetáculo, eu senti algo se rearranjar dentro de mim. Não era mais dor. Era uma certeza. Porque eles não estavam falando só de Daniel. Estavam falando de mim. Cada palavra jogada contra ele era, na verdade, uma faca cravada em tudo que eu havia escolhido ser. Sem futuro, sem ambição, um aproveitador. Traduzindo: Rebeca, você merece menos. Você escolheu mal. Você é fraca. Mas ali, com a mão de Daniel firme na minha, eu percebi a ironia cruel daquilo tudo. Eles que haviam me ensinado desde cedo que meu valor dependia da aprovação alheia, agora se espantavam porque eu ousava viver por mim mesma. Eles que haviam erguer o Alisson como um troféu de perfeição, não conseguiam enxergar que a verdadeira fraqueza estava na necessidade deles de destruir o que não controlavam. Daniel não era um homem quebrado. Era um homem que não se curvava. E naquela mesa cercada por pessoas que confundiam riqueza com dignidade e obediência com amor, eu entendi que ele era o primeiro homem na minha vida que me tratava como alguém que não precisava se desculpar por existir. Meu avô tinha razão. Eu não era ordinária. E eles estavam prestes a descobrir o que acontece quando se subestima uma mulher que finalmente entende seu próprio valor. Não respondi às provocações. Não justifiquei nossas escolhas. Em vez disso, levantei-me devagar, com uma calma que os deixou momentaneamente desconcertados. Daniel fez o mesmo, seu silêncio eloquente demais para aqueles que só sabiam gritar. Antes de sair, porém, parei ao lado da cadeira do meu pai e deixei meu olhar pousar sobre ele com uma intensidade que o fez recuar levemente. Vocês sempre acharam que sabiam o que era melhor para mim, disse, minha voz baixa, mas cortante como vidro. Mas a única coisa que vocês realmente dominam é a arte de perder o que nunca souberam valorizar. Não esperei por uma réplica. Não dei a eles a satisfação de me ver tremendo ou suplicando. Saí com Daniel, e dessa vez, quando a porta se fechou atrás de nós, não era um adeus. Era o primeiro passo de uma despedida que eles só entenderiam quando já fosse tarde demais. Porque enquanto eles celebrarem Alisson como a filha perfeita, enquanto se afogarem na ilusão de que dinheiro compra respeito e que humilhação é poder, eu estaria construindo algo que nenhum deles poderia comprar, roubar ou destruir, um futuro onde meu nome não seria mais um murmúrio constrangido, mas um eco tão forte que eles teriam que tapar os ouvidos para não ouvir. E quando esse dia chegasse, eu não precisaria de convites rasgados ou festas luxuosas para provar meu valor. Bastaria que eles olhassem para trás e percebessem, tarde demais, que a filha que descartaram era a única que realmente entendeu o significado da palavra herança. Aquele olhar do meu avô, carregado de algo que minha juventude não conseguia decifrar,
Agora fazia sentido. Enquanto meus pais cuspiam veneno sobre Daniel chamando de fardo, eram as palavras dele que ecoavam em minha mente. Você é digna de amor, menina. Nunca deixe ninguém te convencer do contrário. E Daniel me dera exatamente isso, um amor quieto, firme e inabalável. Não precisava da bênção dos meus pais, porque no fundo, sabia que meu avô a teria dado. Mas as palavras envenenadas daquela noite não ficaram confinadas à sala de jantar. Em poucos dias, os sussurros começaram a se espalhar como praga. No supermercado, vizinhos me olhavam com pena disfarçada de preocupação. Uma mulher da igreja, com um sorriso forçado, aproximou-se e disse como se fosse um consolo. Ouvi dizer que o Daniel está tendo dificuldade para se manter empregado. Coitada! Minhas redes sociais encheram-se de indiretas, primos distantes postando sobre casar com propósito ou escolher sabiamente, como se eu fosse uma criança que precisava de lição. Era humilhante. Cada canto do meu mundo parecia infectado pelo julgamento deles, e tudo construído sobre mentiras. Daniel não estava afundado em dívidas. Não era um desempregado nem um desesperado. Mas explicar isso significaria revelar verdades que ele ainda não estava pronto para compartilhar, verdades que havíamos concordado em guardar até o momento certo. Então engoli o orgulho. Suportei os olhares, os cochichos, as risadinhas abafadas. À noite, quando o peso se tornava insuportável, eu me sentava ao lado dele e deixava as lágrimas caírem. Ele me abraçava, dizendo pouco, mas seus braços falavam mais que qualquer palavra. Nunca me pressionou a defendê-lo, nunca exigiu que lutasse contra os boatos. Em vez disso, lembrava-me que às vezes o silêncio era a melhor armadura, que quem realmente importava, um dia, veria a verdade. E embora as mentiras se espalhassem como fogo, embora eu me sentisse mais sozinha do que nunca, uma brasinha de determinação crescia dentro de mim. Não exporia a verdade de Daniel antes da hora, não importa quão cruel se tornasse a fofoca. Que o chamassem de aproveitador, que rissem das minhas escolhas. Eles não faziam ideia do que estava por vir, não faziam ideia da força e da dignidade que se mantinham silenciosas ao meu lado. Um dia eles viriam. Um dia suas palavras voltariam para assombrá-los. Por enquanto, eu suportava seu desprezo com os punhos cerrados e o coração firme, agarrando-me à promessa do meu avô. Eu era digna de amor e respeito. E no fundo, sabia que chegaria o momento em que a crueldade dos meus pais desmoronaria sob o peso de suas próprias mentiras. Eles haviam construído seu mundo sobre a ilusão de perfeição, mas ilusões têm o hábito de se estilhaçar. E quando esse dia chegasse, não seria eu quem ficaria em frangalhos. Depois da cena grotesca na casa dos meus pais, onde Daniel foi ridicularizado e reduzido a um peso, achei que tinha atingido o limite da humilhação. Dizia a mim mesma que poderia sobreviver à crueldade deles, desde que tivesse ao meu lado os amigos que me conheciam de verdade, aqueles que haviam visto minhas lutas e minhas alegrias ao longo dos anos. Mas logo aprendi que a traição dói mais quando vem de quem você confiou como família. Começou com uma ligação de Clary, minha amiga mais próxima desde a faculdade. Ela esteve lá quando assinei o contrato do meu primeiro apartamento, quando chorei por relacionamentos falidos, quando confessei, nervosa, que estava me apaixonando por Daniel. Se alguém me entendia, deveria ser ela. Mas sua voz do outro lado da linha estava distante, mais fria do que eu já havia ouvido. Disse que tinha pensado muito e decidido não ir ao meu casamento. No início, imaginei que fosse trabalho, dinheiro, algo pessoal que não queria compartilhar. Até que soltou as palavras que me esvaziaram por dentro. Rebeca, eu te amo, mas não posso apoiar isso. Seus pais têm razão. Casar com ele é como se você estivesse se arrastando para baixo. É constrangedor para todo mundo. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer insulto que meus pais tivessem jogado em mim. Ouvi-los dizer aquilo já doía. Ouvi-la dela, a mulher que eu considerava uma irmã, arrancou outro pedaço de mim. Perguntei com a voz quebrada se ela algum dia realmente me conhecera, se algum dia se importara com minha felicidade. Sua resposta foi outro silêncio, seguido de uma desculpa apressada para desligar. A rejeição não parou por aí. Em questão de dias descobri, através de comentários casuais e olhares furtivos, que outras amigas haviam conversado com Alison. Uma delas, sem perceber o quanto doeria, até admitiu que minha irmã sabia mais sobre os planos do meu casamento do que ela própria. A verdade veio aos poucos como facadas. Minha lista de convidados, as provas do vestido, até a data e o local que havia compartilhado em confiança. Tudo havia sido repassado para a pessoa que mais se alimentava da minha dor. A percepção me atingiu como um soco. Não eram estranhos distorcendo rumores nas sombras. Eram pessoas com quem eu havia rido, celebrado, confidenciado por anos.
cada segredo que entregaram a Alison era outra lâmina cravada nas minhas costelas. Comecei a questionar cada conversa, cada sorriso, cada memória que tivemos juntas. Será que eu havia sido ingênua o tempo todo, acreditando que estavam do meu lado? Ou sua lealdade sempre esteve à venda para quem oferecesse mais poder, mais dinheiro, mais aceitação? A solidão se tornou um peso insuportável. Passei a ignorar mensagens, evitei as redes sociais, porque cada post, cada foto parecia confirmar meu lugar do lado de fora. Meus pais me haviam rejeitado. Minha irmã se deleitava em seu trono de hipocrisia. E agora até as amigas que eu julgava minhas haviam escolhido o caminho mais fácil, o lado com mais influência, mais status, mais aprovação. Mas no meio daquele furacão estava Daniel. Ele notava meus silêncios, a maneira como eu ficava parada, olhando para a parede muito depois de o telefone parar de vibrar. Uma noite, quando finalmente admitiu quão abandonada me sentia, ele não tentou oferecer consolo falso nem diminuir a dor. Em vez disso, puxou-me para perto e disse: "Você está descobrindo quem elas são de verdade. Por mais que doa, talvez seja melhor saber agora do que depois, porque quem te trai por conveniência nunca foi realmente seu." Suas palavras afundaram fundo. Por dias repeti-as na mente, encontrando uma estranha força na certeza tranquila de sua voz. Daniel não estava ao meu lado por obrigação. Ele entendia o que era ser descartado, ser julgado injustamente, ser o alvo de sussurros. Com ele eu não precisava lutar por aprovação nem justificar boatos. Ele acreditava em mim sem condições. Foi nessas noites de conversas baixas e abraços firmes que percebi: ele não era apenas meu noivo. Era meu porto. O mundo ao meu redor poderia desabar. Amigas poderiam se revelar traidoras. A família poderia cuspir no meu nome. Mas a presença de Daniel nunca vacilava. Ele se tornou a prova de que amor não era sobre a aprovação dos outros, era sobre escolher alguém que escolhe você, todos os dias. O que eu ainda não sabia era que sua força silenciosa escondia algo ainda maior. Achava que sua estabilidade vinha apenas do caráter, do tipo de homem que ele era. Mas a profundidade do mundo dele, o poder que carregava por trás daquela calma, se desdobraria de maneiras que fariam até os meus algozes engolirem suas palavras. Primeiro ato de uma vitória que transcenderia qualquer expectativa. Cada assinatura, cada detalhe planejado, cada escolha feita não era apenas sobre um dia. Era sobre reescrever uma história que eles achavam que já estava escrita. E Daniel? Ele observava tudo com aquele olhar sereno, como se já visse o futuro desenrolar-se diante de nós. Não era arrogância, era a certeza de quem sabe que o tempo é o melhor aliado daqueles que têm paciência. Enquanto eu tocava os tecidos das cortinas que flutuavam com a brisa do oceano, ele se aproximou por trás, seus dedos roçando minha cintura com uma posse que já não precisava de palavras. "Eles vão vir", ele murmurou, como se lesse meus pensamentos. "Todos eles. Seus pais, seus tios, aqueles amigos que sumiram quando você mais precisou. E quando chegarem vão entender duas coisas: que subestimaram você, e que nunca deveriam ter duvidado de mim." Um arrepio percorreu minha pele. Não era medo, era antecipação. Porque pela primeira vez eu não estava mais defendendo um sonho. Estava construindo um império de silêncios que logo se transformariam em gritos. As semanas seguintes foram um turbilhão de provas e decisões, mas nenhuma tão reveladora quanto a lista de convidados. Daniel não apenas a aceitou, como insistiu que fosse enviada com antecedência, para que não haja desculpas. Eu conhecia aquele tom, era o mesmo que usava nas chamadas de vídeo, a voz que fazia executivos se apressarem. E quando o RSVP começou a chegar, um por um, cada sim, era como uma pedra no tabuleiro de xadrez deles. Meus pais, que juraram nunca mais falarem conosco, confirmaram presença com uma formalidade gelada. Primos que riram das minhas lágrimas noiva agora marcavam a data com emojis de coração. Até a tia que espalhou que Daniel era um golpista respondeu com um "mal posso esperar". Eu ri ao mostrar a ele um som seco, quase metálico. "Eles não têm ideia do que os espera, tem?" Daniel apenas sorriu, aquele sorriso que agora eu reconhecia, o de um homem que já ganhou a guerra antes mesmo do primeiro tiro. "Oh, eles têm alguma ideia", ele disse, passando o polegar sobre o meu anel de noivado, como se ajustasse uma peça final no lugar. "Mas a diferença entre suspeitar e saber é que o segundo quebra você para sempre." E então veio o vestido. Não era apenas um vestido, era uma declaração. Quando entrei na boutique exclusiva em Beverly Hills, onde as vendedoras falavam em sussurros e cada peça parecia costurada com fios de ouro, soube que não estava ali para escolher, estava ali para corar. O tecido que deslizou sobre minha pele não era branco puro, mas um marfim tão profundo que parecia absorver a luz, como se carregasse segredos.
O decote era ousado sem ser vulgar, as costas nuas desciam em uma linha que desafiava qualquer um a desviar o olhar. E quando me virei para o espelho não vi a filha rejeitada. Vi a mulher que havia nascido das cinzas da vergonha. Daniel entrou sem bater, como se soubesse que aquele momento era tão seu quanto o meu. Seu silêncio ao me ver foi mais eloquente que qualquer palavra. Então, com uma voz rouca que fez meu pulso acelerar, ele disse: "Quando você andar até mim naquele vestido, Rebeca, eles vão entender o que é ter o mundo tirado debaixo dos seus pés." E eu soube, com uma clareza cortante, que ele não estava falando só do casamento. Estava falando do dia em que o chão abriria para engolir cada mentira que já disseram sobre nós. Por que insistir em provar algo para quem só sabe ver o que quer destruir? A pergunta ecoou em minha mente como um lamento, mas então outra voz, mais profunda, mais minha, a sufocou. Porque não é mais sobre eles. Era sobre a mulher que eu me tornará, a que se recusava a deixar suas cinzas definirem meu fogo. Levantei-me do chão com as mãos trêmulas, mas o coração já batendo em um ritmo novo. O fake convite amassado entre meus dedos era apenas mais uma arma que eles tinham disparado contra mim, e como todas as outras, errar o alvo. Eles queriam me ver quebrar, pois eu os surpreenderia com a força de quem já havia se reconstruído das próprias fraturas. Daniel encontrou-me assim, de pé diante do espelho, os olhos vermelhos mas a postura inquebrantável. Não precisei explicar. Ele viu o papel rasgado em minha mão, os traços de rímel nas bochechas, e soube. Seu maxilar se tensionou, mas quando falou, sua voz era um abrigado firme contra a tempestade. Eles subestimaram você. Novamente. Não era uma pergunta. Era um fato. E foi nesse momento que entendi, minha família havia cometido seu maior erro. Ao tentar me reduzir a uma farsa barata, eles haviam, sem querer, me dado a última peça do quebra-cabeça. Agora eu tinha não só um motivo, mas uma arma. Porque se eles queriam espalhar mentiras sobre o meu casamento, eu lhes daria um espetáculo de verdade tão deslumbrante, tão inegável, que cada palavra falsificada deles se transformaria em cinza ao toque da minha realidade. Vamos fazer melhor, disse eu, a voz saindo mais estável do que eu mesma esperava. Vamos fazer com que eles vejam. Daniel não sorriu. Não precisava. O brilho em seus olhos era a resposta suficiente. Naquela noite, enviei uma mensagem para a produtora do especial televisivo. Não era mais uma negociação. Era um ultimato disfarçado de cortesia. Querem exclusividade? Terão. Mas não será apenas uma transmissão. Será um testemunho. As câmeras não captariam apenas os votos, os beijos, as lágrimas de alegria. Captariam tudo. Os detalhes que eles haviam tentado manchar com sua sujidade. O vestido que minha avó teria chorado ao ver, o local que era um sonho esculpido em penhascos. Os convidados que eram família não por sangue, mas por escolha. Até mesmo a ausência deles, minha família, seria filmada. Não como uma omissão, mas como um vazio deliberado, um espaço em branco que gritaria mais alto que qualquer discurso. Quando a resposta chegou, estamos dentro. O mundo vai assistir, senti algo se fechar dentro de mim. Não era vingança. Era justiça poética. Nos dias que se seguiram, cada decisão foi tomada com uma precisão cirúrgica. O convite oficial, agora impresso em papel de algodão com relevo dourado, foi enviado aos verdadeiros convidados com uma nota manuscrita, porque você esteve lá quando ninguém mais estava. A equipe de segurança foi dobrada, não só para manter a privacidade, mas para garantir que nenhuma interferência maculasse aquele dia. E pela primeira vez, permiti-me sonhar com o rosto deles, meus pais, Alison, quando a transmissão ao vivo começasse. Imaginar seus olhos arregalados diante das telas, suas bocas abertas em choque mudo enquanto o mundo aplaudia o que eles haviam tentado destruir. Eles vão assistir, murmurei para Daniel uma noite, enquanto ajustávamos os últimos detalhes do cardápio. E vão entender tarde demais que perderam a chance de fazer parte de algo real. Ele pegou minha mão, os dedos entrelaçados aos meus como uma âncora. Eles já perderam há muito tempo, Rebeca. O que estão prestes a ver não é uma vitória sobre eles. É a prova de que você nunca precisou deles para brilhar. E foi então que soube, o casamento não seria apenas o início de uma vida ao seu lado. Seria o meu renascimento. E pela primeira vez eu não temeria as chamas. Eu as alimentaria. Would watch as the truth unfurled before them, implacável, gloriosa, inevitável. Porque esta não era apenas a minha vingança. Era a restauração de tudo que me haviam roubado. A dignidade, o respeito, o direito de ocupar espaço sem pedir permissão. Cada detalhe do casamento se transformou em uma peça desse tabuleiro onde, pela primeira vez, eu ditava as regras. E eles? Eles nem sequer sabiam que já estavam jogando, e perdendo.
Daniel observava meu sorriso enquanto eu ajustava o colar de diamantes que sua avó havia usado no próprio casamento, décadas antes. Eles vão sentir o peso de cada escolha que fizeram, ele murmurou, os dedos traçando a linha da minha clavícula, como se pudesse ler em minha pele a tempestade que se aproximava. Mas você, Rebeca, vai sentir apenas a leveza de finalmente voar. E era verdade. A cada prova de vestuário, a cada lista de convidados revisada, a cada ensaio do discurso que Daniel faria, onde mencionaria, sem jamais nomeá-los, aqueles que acharam que poderiam apagar sua luz, eu sentia as correntes que me prendiam ao passado se partirem elos por elo. Eles haviam subestimado o fogo que acendiam em mim. Pensaram que ao me queimar, me reduziriam a cinzas. Mas eu não era madeira seca. Eu era aço, forjado no calor de sua crueldade, temperado pela mão de Daniel, pela fé de seu pai, pelas palavras de um homem que, mesmo morto, ainda acreditava em mim mais do que minha própria família. Na véspera do casamento, enquanto a equipe de decoradores transformava a propriedade em Malibu num palácio de luzes e flores raras, eu me permiti um momento sozinha no jardim. O oceano rugia ao fundo, como se o próprio mar estivesse conspirando a meu favor. Tirei o anel de noivado, aquele mesmo que Alison havia zombado por ser demasiado ostentoso para uma bastarda, e o segurei contra o pôr do sol. A pedra captou a luz vermelha queimando como brasas. Vocês vão me ver, sussurrei para o vento. E quando fizerem, vão entender que nunca foram dignos de me conhecer. Não era mais uma promessa. Era um fato. Na manhã do casamento acordei antes do amanhecer, não com o nervosismo de uma noiva, mas com a calma de uma rainha preparando-se para sua coroação. Enquanto a maquiadora aplicava os últimos retoques e a estilista ajustava o véu de renda francesa, aquele mesmo que a Vogue havia chamado de uma obra-prima de elegância atemporal, eu me permiti um sorriso ao ver as notificações no meu telefone. As primeiras fotos vazadas dos preparativos já circulavam nas redes. O salão decorado com milhares de rosas brancas, a mesa principal com louças de porcelana pintadas à mão, os convites em papel de algodão com meu nome gravado em folha de ouro. E então veio a mensagem de Alison. Parabéns pela farsa, Rebeca. Espero que pelo menos o dinheiro dele compense a humilhação que virá. Anexada, uma captura de tela de um fórum anônimo onde alguém, provavelmente ela mesma, havia postado. Fontes próximas à família revelam que o noivo de Rebeca S. está sendo investigado por fraude. O casamento é uma tentativa desesperada de salvar sua imagem. As palavras tremularam na tela, patéticas em sua previsibilidade. Sorri. Não pelo conteúdo, que era tão vazio quanto a vida daqueles que o espalhavam, bate pela timing. Eles haviam escolhido o dia do meu triunfo para lançar seu último suspiro de veneno. Como se o universo estivesse me presenteando com a prova final de seu desespero. Eles não têm mais nada, pensei, enquanto deletava a mensagem sem responder. Exceto a certeza de que, quando o sol se pôr hoje, o mundo inteiro saberá a verdade. E a verdade, afinal, era minha maior aliada. Porque enquanto eles se afogavam em suas mentiras, eu estava prestes a caminhar por um corredor forrado de flores, com os olhos de centenas de testemunhas sobre mim, pessoas que sabiam quem eu era, que haviam lido meus artigos, apoiado minhas causas, celebrado minhas vitórias. E quando Daniel me beijasse sob aquele arco de jardinhas, não seria apenas um selo de nosso amor, seria o selo de sua derrota. O som dos violinos começou a ecoar pela propriedade, suave a princípio, então crescendo como uma maré. Era a hora. Respirei fundo, olhei para o espelho uma última vez e reconheci a mulher que me encarava, não mais a filha rejeitada, não mais a vítima de seus jogos, mas a arquiteta de seu fim. Vamos, disse a minha reflexão, ajustando a coroa de flores na cabeça. Hora de mostrar a eles o que acontece quando se acende uma guerra com alguém que já nasceu sabendo como ganhá-la. O ar estava carregado com o perfume das rosas e o sal do mar, mas em algum lugar além daquelas colinas douradas, o veneno de sua hipocrisia finalmente encontrava seu antídoto. Enquanto eu dançava com Daniel sob as luzes que tremeluziam como estrelas presas à terra, uma tempestade silenciosa se formava em telas pelo país. Eles não sabiam. Ainda não. A câmera da emissora capturou o momento em que nossos lábios se encontraram no primeiro beijo como marido e mulher. E aquele frame congelado na eternidade digital, se tornou a imagem que quebraria o último pedaço de sua fachada. Os âncoras com vozes aveludadas de quem narra histórias de reinos, descreviam cada detalhe, uma noiva que parece saída de um conto de fadas, mas cujo caminho até aqui foi pavimentado com espinhos. E hoje o mundo inteiro testemunha sua coroação. As palavras ecoavam como um veredicto, transmitido ao vivo, impossível de ser ignorado.
Na sala de estar dos Whitman, o riso de Alison cortou o ar como vidro quebrando. Ela ajustava o colar de pérolas, presente de meu pai por ser a filha que nunca os decepcionou, enquanto a tela atrás dela exibia, em alta definição, o meu vestido arrastando-se sobre pétalas como um manto de rainha. Alguém no grupo deve ter notado a semelhança dos traços, a curva do meu queixo idêntica ao dela, porque o silêncio que se seguiu foi tão abrupto quanto um tiro. Mude o canal, minha mãe ordenou a voz trêmula como folha seca. Mas era tarde. O som voltou, e com ele a voz do repórter. Fontes próximas à família revelam que a noiva, Rebecca Whitman, é filha dos proeminentes Charles e Eleanor Whitman, sim, os Whitman da Whitman & Co., que surpreendentemente não estão presentes na cerimônia. Rumores sugerem um rombo familiar que remonta a anos. A câmera fez um close no rosto de Daniel, sorrindo para mim como se eu fosse a única pessoa no universo, enquanto a legenda na tela piscava. A filha que eles tentaram apagar virou a mulher que o mundo não consegue parar de ver. O copo de vinho de meu pai escorregou de seus dedos. O líquido escuro manchou o tapete persa, espalhando-se como tinta em água, uma metáfora perfeita para o modo como sua reputação se dissolvia naquele instante. Alison arregalou os olhos, a máscara de superioridade rachando como porcelana. Eles me subestimaram até o último segundo, achando que o exílio seria minha sentença. Mas o exílio, caro pai, é onde os impérios são construídos. Naquela noite, enquanto eu erguia minha taça para brindar com os convidados que agora me chamavam pelo nome, seus telefones começaram a tocar. Primeiro o de meu pai, um colega do clube de golfe, perguntando se era verdade que sua filha arrebatara o casamento do ano. Depois o de minha mãe, uma amiga da sociedade, sibilando entre dentes. Eleanor, como você deixou isso acontecer? Todo mundo está falando. Alison, por sua vez, viu suas notificações explodirem com mensagens de ex-amigas que, de repente, lembravam-se de como ela sempre falava tão mal da irmã. A ironia era deliciosa. Elas que tanto se alimentavam do julgamento alheio, agora eram o prato principal. E então, como um golpe final, o noticiário cortou para uma entrevista gravada horas antes. Era George Whitman, meu avô, em um vídeo inédito que Daniel havia conseguido com a ajuda de seu advogado. A voz do velho, rouca mas firme, enchia a sala. Minha neta é a única nesta família que herdou minha coragem. Se um dia ela voltar, não será para pedir perdão, será para mostrar a vocês o que significa ser um Whitman de verdade. A câmera zoomou em meu rosto enquanto eu ouvia aquelas palavras pela primeira vez, os olhos brilhando não com lágrimas, mas com o fogo de quem finalmente entendia. Eles não me roubaram apenas uma família. Eles me deram um legado. Quando a música voltou a tocar e Daniel me puxou para outro giro na pista de dança, soube que a batalha estava ganha. Não por causa dos holofotes, dos elogios ou das manchetes, embora tudo isso fosse doce como mel. Mas porque, pela primeira vez, o peso de seu silêncio era mais ensurdecedor que qualquer insulto. Eles tinham passado décadas me dizendo que eu não era suficiente. Aquela noite o mundo inteiro gritava o contrário. E o mais belo de tudo, eles foram obrigados a ouvir. O conforto deles, aquele refúgio cuidadosamente construído ao longo de anos, alimentado pela admiração alheia, desmoronou em questão de segundos. Alguém ajustou o volume da televisão, e o som da transmissão ao vivo invadiu a sala como uma onda arrasadora. Retomamos a cobertura especial do casamento Collins, direto de Malibu. A câmera cortou para mim, descendo a escadaria do terraço em meu vestido, a multidão de convidados ilustres aplaudindo enquanto o oceano cintilava ao fundo. Por um instante suspenso, ninguém naquela sala respirou. A mão de minha mãe congelou no ar, o vinho transbordando do copo sem que ela sequer percebesse. O maxilar de meu pai se contraiu, seu sorriso arrogante desabando em descrença. E Alison, a joia da família, a filha perfeita, cujo brilho eles sempre exibiram como um troféu, fitava a tela com os olhos arregalados, os lábios entreabertos, mas sem emitir som. Os murmúrios começaram, tímidos a princípio, depois crescendo como um incêndio. Não é a filha de vocês? Uma convidada inclinou-se para minha mãe, a curiosidade estampada no rosto. Outra apontou para a tela, onde eu ri ao lado de uma atriz famosa, minha imagem irradiando confiança. Ela está deslumbrante. As perguntas pairavam no ar, agulhas perfurando o tecido frágil de sua farsa. Meus pais não responderam. Não podiam. A transmissão seguia mostrando Daniel cumprimentando senadores, artistas, filantropos, pessoas cujo respeito eles sempre almejaram, mas nunca conquistaram por mérito próprio. O rosto de Alison se contorceu em algo mais sombrio que inveja. Era o despertar brutal de uma verdade que ela nunca imaginou enfrentar. Seu lugar ao sol havia sido eclipsado pela irmã que sempre desprezou.
Cada sorriso meu na tela, cada palavra de elogio proferida pelos comentaristas, era uma lâmina cortando sua autoimagem. E meus pais, que me rotularam como uma desgraceira, sentavam-se mudos, enquanto seu círculo social assistia, fascinado, ao desmoronamento de sua fachada. O impacto não se limitou àquela sala. Pela árvore genealógica, primos, tias e parentes distantes sintonizaram a transmissão, uns por curiosidade, outros por acaso. Até que alguém, incapaz de conter o espanto, postou nas redes sociais: "Não acredito. O casamento da Rebeca está na TV nacional. Mansão em Malibu, celebridades por toda parte. Ela está deslumbrante. Alguém sabia?" A publicação viralizou. Capturas de tela da transmissão inundaram os feeds, hashtags surgiram, comentários se multiplicaram. De repente, a narrativa que eles tanto se esforçaram para impor, a filha rejeitada, a mancha na reputação da família ruía em pedaços. Em seu lugar, erguia-se uma imagem nova e incontestável, que escapava ao seu controle. Estranhos e conhecidos começaram a marcá-los nas redes. "Por que vocês não estavam lá? Por que não celebraram ela? Está incrível." Cada notificação era um golpe. Cada pergunta, um lembrete cruel das escolhas que fizeram. Escolhas agora expostas sob o farol implacável da opinião pública. Enquanto isso, no estate de Malibu, eu dançava entre risos e taças de champanhe, alheia ao caos que se desdobrava a quilômetros de distância. Mas talvez, no fundo, eu já soubesse. Quando olhei ao redor para os rostos daqueles que me celebravam sem reservas, que viam meu valor sem condições, senti o peso de algo maior que eu. Não era apenas um casamento. Era uma transmissão ao vivo da verdade, infiltrando-se nas salas de estar do país, penetrando até o lar daqueles que me descartaram. Pela primeira vez, eles não podiam me negar. Não podiam distorcer a história nem sussurrar mentiras nos bastidores. O mundo estava assistindo. E o mundo me via não como uma desgraceira, mas como uma noiva radiante, envolta em amor, de pé ao lado de um homem que acreditava em mim mais do que eu mesma já havia ousado. O choque que deve tê-los inundado, o silêncio que deve ter tombado sobre sua reunião, foi o primeiro gosto da justiça. Foi o início de seu desmoronamento. E era apenas o começo. A festa no estate seguia em pleno vapor, a música ecoando pelos terraços, taças se chocando sob as luzes cintilantes. Eu acabara de me despedir de um grupo que incluía um ator premiado e uma senadora, quando Daniel tomou minha mão e me guiou para um canto mais reservado. O ar era fresco, o oceano se estendia escuro e infinito além dos penhascos. Pela primeira vez naquela noite, permiti-me absorver o peso de tudo aquilo. Mas antes que pudesse saborear a tranquilidade, meu celular vibrou na clutch. No início, pensei ser alguma mensagem da organização ou um cumprimento de um amigo ausente. Até que o tirei e vi os nomes piscando na tela. Meus pais. A Alison. Os três que não me dirigiam uma palavra há meses, a não serem insultos ou desdém, haviam enviado uma mensagem. Simples. Crua. Podemos ir? Por um instante apenas encarei as palavras, o ar preso entre uma risada e a incredulidade. Eles me chamaram de desgraceira. Rasgaram meu convite. Jogaram-me fora como uma nódoa em seu prestígio. Zombaram de mim, humilharam-me, espalharam mentiras que me isolaram até da minha própria sombra. E agora, com as câmeras refletindo o brilho do meu vestido, com milhões testemunhando o que já chamavam de o evento do ano, eles queriam entrada. Não por amor, não por arrependimento, mas pelo desespero de serem vistos ao meu lado, quando todos os olhos do mundo estavam fixos no meu triunfo. Inclinei o telefone para que Daniel lesse. Seu sorriso foi uma mistura de diversão e advertência. Eles não suportam ficar de fora, murmurou. Isso não é sobre você, Rebeca. Nunca foi. É sobre o orgulho deles. Suas palavras ecoaram como uma verdade antiga. Lembrei-me de cada rejeição, a voz cortante de meu pai me chamando de vergonha, os olhos de minha mãe cheios de decepção toda vez que eu falhava em ser Alison, o sorrisinho de escárnio de minha irmã enquanto eu me desmontava, deliciando-se com cada rachadura em minha armadura. E agora eles queriam cruzar os portões da mansão em Malibu para se banhar no brilho que tentaram apagar. Girei o celular entre os dedos, a luz da tela iluminando meu rosto em tons pálidos. Pela primeira vez, não senti raiva. Senti algo mais frio, mais sólido. Um sorriso lento curvou meus lábios, não de alegria, mas da satisfação silenciosa de ver a justiça tomar forma. Eles estavam suplicando, à sua maneira patética. Aquelas 3 palavras carregavam o peso de sua derrota. Não respondi. Ainda não. Guardei o telefone de volta na clutch, deixando o pedido sem resposta pairar no ar como uma tempestade prestes a desabar. Sua desesperança só ficaria mais pesada quanto mais os fizesse esperar.
e eu pretendia saborear cada segundo. A ironia era deliciosa demais para ignorar. Na mesma semana em que a nação assistia ao meu casamento em uma propriedade de 40 milhões de dólares, meus pais e minha irmã haviam sido reduzidos a enviar uma mensagem de texto como convidados indesejados, batendo a porta de uma festa para a qual nunca os convidariam. Era a inversão que um dia eu só havia ousado sonhar, e agora era real. A dor que me infligiram, os anos em que me trataram como invisível, haviam se torcido neste momento de triunfo silencioso e devastador. Ao nosso redor, a festa seguia, as câmeras rodando, os repórteres serpenteando entre os convidados. Sem que eu soubesse, uma jornalista já havia captado os sussurros que começavam a circular. Sorriso que se formou nos meus lábios, frio e satisfatório como o primeiro gole de um vinho raro. Não era triunfo, era algo mais profundo, mais permanente. Era a sensação de assistir a um castelo de cartas desmoronar, peça por peça, depois de anos sustentando seu peso sobre minhas costas. As imagens falavam por si, meu pai, com a veia no pescoço pulsando, tentando intimidar um segurança que nem sequer piscou. Minha mãe, as mãos crispadas sobre a bolsa de grife, murmurando promessas vazias que ninguém mais queria ouvir. Alison, a eterna estrela, com um sorriso congelado no rosto enquanto as lâmpadas dos flashes revelavam cada fissura em sua máscara de perfeição. Eles haviam passado a vida inteira ensinando ao mundo como me tratar, e agora o mundo lhes devolvia a lição com juros. Os comentários online não eram apenas cruéis, eram precisos. Cada palavra era um espelho quebrado refletindo de volta a imagem que eles mesmos haviam criado. Quem diria que o orgulho deles caberia tão bem em um carro de luxo, parado do lado de fora? Achei que fossem acima das regras. Parece que as regras é que estão acima deles. Até os tabloides que outrora lambiam suas botas em troca de migalhas de fofoca, agora os devoravam com prazer sadístico. A família que expulsou a filha agora expulsa do próprio Contos de Fadas estampava uma manchete, acompanhada de fotos lado a lado, Alison em seu vestido de debutante, sorrindo ao lado deles nos jornais de sociedade e agora, a mesma Alison, com os olhos vidrados, enquanto um segurança aponta para a saída. Daniel observava meu rosto enquanto eu deslizava o polegar pela tela, absorvendo cada detalhe. Você não precisa ver isso, ele murmurou, como se fosse possível me afastar daquilo. Como se eu quisesse. Eu queria ver. Queria gravar na memória o momento em que o mundo finalmente enxergou o que eles sempre foram. Não uma família, mas uma corporação de egoísmo, cujo único produto era a ilusão de que eram intocáveis. Eles vão tentar algo mais, disse Daniel, a voz baixa, mas firme. Não vão desistir assim. Eu fechei o telefone com um clique seco e o deixei sobre a mesa de centro do nosso quarto no hotel, entre as pétalas de rosas que ainda perfumavam o ar. O vestido de noiva, agora cuidadosamente pendurado, brilhava sob a luz indireta, como uma armadura que eu finalmente podia tirar. Que tentem, respondi sem olhar para trás. Eles passaram anos me ensinando a ser invisível. Nunca imaginaram que eu aprenderia a fazer o mesmo com eles. E era verdade. A dor que eles me infligiram havia se transformado em algo muito mais poderoso do que ódio, indiferença. Não a indiferença do desinteresse, mas a do juiz que já proferiu a sentença e agora apenas aguarda sua execução. Eles podiam bater nas portas, gritar, implorar, nada disso mudaria o fato de que, pela primeira vez, eu decidia quem entrava em minha vida. E eles? Eles nem sequer estavam no mapa. Do lado de fora, a noite de Malibu ainda pulsava com os ecos da festa, mas aqui, no silêncio do nosso refúgio, só havia uma certeza: o jogo havia mudado. E desta vez, as regras eram minhas. Um sorriso frio tocou meus lábios. Não precisei dizer nada. A humilhação deles já havia falado mais alto do que qualquer palavra minha poderia fazer. E a humilhação de Alison, ali diante dos portões, foi mais do que ela pôde suportar. Por anos, ela havia sido o centro das atenções, a queridinha de cada reunião de família, a filha que meus pais exibia como um troféu, envolta em elogios e apresentada ao mundo como o exemplo perfeito. Mas agora, depois de ser barrada diante das câmeras e ridicularizada nas redes, sua imagem cuidadosamente construída começou a rachar. E como acontece com quem viveu por tempo demais no pedestal da arrogância, quando ela caiu, foi de forma espetacular. Tudo começou com um vídeo trêmulo, gravado em seu celular. Com os olhos vermelhos de raiva, Alison encarou a câmera, a voz subindo em um tom amargo que já não conseguia mais conter. Todo mundo acha que a Rebecca é uma santa, escarneceu, o veneno pingando de cada sílaba. Mas vocês não conhecem a verdade. Ela não merece ele. Seus dedos tremiam enquanto ela continuava, a voz quebrando entre a fúria e a desesperança. Eu é que deveria estar me casando com o Daniel.
Vocês realmente acham que ela tem o que é preciso para ficar ao lado de um homem como ele? Não. Esse lugar sempre foi meu. Por minutos, ela desfiou defeitos imaginários, tecendo mentiras com a desesperança de quem vê o mundo desmoronar. O que ela não percebeu foi que as câmeras do lado de fora da propriedade ainda estavam ligadas, e cada palavra sua, cada gesto exagerado, foi capturado pelos repórteres. O clipe vazou nas redes em questão de minutos. No início foi compartilhado como fofoca, o colapso chocante da irmã perfeita da noiva. Mas logo o tom mudou. Os comentários não viam uma mulher injustiçada. Viam uma adulta mimada, acostumada a ter tudo, jogando-se no chão como uma criança porque, pela primeira vez, o holofote não estava sobre ela. Isso é constrangedor. Soa como uma adolescente com inveja da rainha do baile, escreveu um. Então você humilha a própria irmã e depois chora porque acha que deveria se casar com o noivo dela? Que vergonha, completou o outro. Quanto mais o vídeo era assistido, mais o deboche crescia. Memes brotaram durante a noite. Prints de Alisson em pleno surto, legendados com frases como, quando sua coroa de ouro escorrega e você ainda acha que é a protagonista. Até comentaristas respeitados se manifestaram, apontando como suas palavras revelavam o favoritismo tóxico que envenenava minha família há anos. O público que um dia pode ter invejado a vida privilegiada de Alisson agora a via como uma caricatura do privilégio, alguém tão cega pelo próprio reflexo que não conseguia enxergar o absurdo de sua inveja. Dentro da propriedade, os sussurros se espalharam rápido. Convidados que só conheciam Alisson como a filha dourada da família agora trocavam olhares entre si, balançando a cabeça enquanto assistiam ao vídeo nos celulares. Alguns riam. Outros faziam caretas de pena, não por ela, mas por mim, por ter aguentado uma irmã daquelas por tanto tempo. Mas pela primeira vez não senti pena de mim mesma. Quando Daniel finalmente me mostrou o clipe, segurando o celular com as sobrancelhas arqueadas, assisti em silêncio enquanto a tirada de Alisson se desdobrava. No final não senti raiva. Não senti tristeza. Senti algo próximo do alívio. Por anos eu havia carregado o fardo de tentar provar meu valor contra ela, de me manter mais ereta, de falar mais baixo, de trabalhar mais duro, só para ser considerada suficiente. E agora? Ela havia se destruído sozinha, sem que eu precisasse levantar um dedo. O mundo via ela exatamente como eu sempre a vi, não como uma estrela reluzente, mas como alguém desesperada para segurar uma coroa que nunca lhe pertenceu de verdade. A verdade jorrava de sua própria boca, libertando-me do peso que carregava desde a infância. Recostei-me na cadeira, um sorriso quase imperceptível nos lábios. Daniel me observou, procurando em meu rosto algum sinal de dor. Não havia. Você está bem? Perguntou. Estou mais do que bem, respondi suave. Pela primeira vez, não preciso me explicar. Ela fez isso por mim. Naquela noite, enquanto a música continuava e a celebração girava ao nosso redor, senti-me mais leve do que em anos. O surto de Alisson não foi apenas uma birra. Foi uma revelação, um espelho erguido para que o mundo visse a podridão por baixo do dourado. E a beleza de tudo isso? Eu não precisei arquitetar nada. Ela destruiu seu próprio pedestal com as próprias mãos. O contra-ataque contra ela cresceu a cada hora, sua imagem desmoronando sob o peso de suas próprias palavras. Enquanto ela se desdobrava para se justificar, eu apenas saboreava o momento, deliciando-me com uma justiça que não veio da vingança, mas da verdade nua e crua. Era uma satisfação mais profunda que a raiva, mais doce que o triunfo. A irmã dourada finalmente havia mostrado sua ferrugem. E eu, pela primeira vez, não precisava brilhar contra ela. Minha luz já não dependia da sombra dela. Depois que o colapso de Alisson se espalhou por cada canto das redes, achei que não poderia haver momento mais doce do que vê-la se desmanchar sob o peso de sua própria arrogância. Mas então me lembrei da mensagem ainda não respondida no meu celular, 3 palavrinhas que carregavam todo o desespero da minha família. Podemos ir? Por horas deixei-a lá intacta, saboreando o silêncio, ciente de que cada minuto que passava os deixava mais desesperados. Mas chegará a hora de lhes dar o fechamento que mereciam. Afastei-me para um canto mais quieto da propriedade, onde a música e as risadas se tornavam um murmúrio distante. A luz do celular iluminou meu rosto enquanto reabri a mensagem. Pensei nos anos em que implorei por migalhas de afeto, nas incontáveis vezes em que meus pais me ignoraram, nas palavras cruéis que me atiraram, na maneira como Alisson foi criada como uma rainha enquanto eu era tratada como um pensamentozinho tardio. Lembrei-me do meu pai rasgando meu convite de casamento na frente de uma sala cheia de parentes, do olhar gelado da minha mãe, do riso triunfante de Alisson enquanto me via quebrar.
e agora eles queriam dividir o holofote que tentaram apagar. Digitei 2 palavras, cada tecla pressionada com uma precisão cortante e definitiva. Tarde demais. Não precisei enfeitar. Não precisei explicar. As palavras sozinhas carregavam tudo o que queria que sentissem. Um ponto final, uma rejeição, uma justiça. Com a mão firme enviei. O que não antecipei foi a velocidade com que aquelas palavras transcendariam os celulares dos meus pais. Em menos de 1 hora prints começaram a circular. A princípio, pensei que fosse apenas fofoca e um vazamento entre parentes. Mas então vi os títulos se formando em letras garrafais, estampados em sites de notícias e blogs de fofoca. Noiva responde à família estranhada. Tarde demais. A frase virou um grito de guerra, citado e compartilhado, um símbolo de resistência que ressoou muito além da minha história. A reação foi rápida e implacável. Os comentários não se voltaram contra mim, mas contra eles. As pessoas dissecavam a crueldade de repudiar uma filha para, só depois, suplicar por um lugar em seu casamento quando ficou claro que ela havia subido mais alto do que jamais sonharam. Eles fizeram suas escolhas. Agora podem conviver com elas, escreveu um. Outros me elogiaram, chamando-me de forte, de digna, de uma mulher que finalmente havia traçado a linha contra anos de abuso. Por cada insulto que meus pais me atiraram, agora havia milhares de vozes me elevando, estranhos que, na minha recusa, viam a justiça que tanto desejavam em suas próprias vidas. Até entre os parentes, a maré mudou. Primos que antes mantinham distância agora postavam comentários crípticos. As luzes se suavizaram e o murmúrio dos convidados se transformou em um zumbido de expectativa. Daniel se levantou, seu copo de cristal brilhando sob os lustres, e com um gesto sutil silenciou a sala. Não foi um pedido, foi uma afirmação. Quando ele falou, sua voz carregava o peso de quem já havia conquistado o direito de ser ouvido. Há um ditado que diz que o caráter de uma pessoa se revela não nos momentos de glória, mas na forma como lida com a verdade. Seus olhos encontraram os meus por um instante, e ali, naquele olhar, estava tudo o que não precisava ser dito. Hoje celebramos não apenas uma união, mas a coragem de romper com o que nos oprime. Rebeca não precisou de um palco para provar seu valor. Ela simplesmente existiu, e isso foi suficiente para desmoronar as mentiras que tentaram defini-la. O ar na sala mudou. Não eram mais sussurros sobre escândalos ou fofocas, era algo maior, uma corrente de respeito que fluía entre os convidados. Alguém levantou o copo, depois outro. Em segundos o salão inteiro se ergueu em um brinde que não era por nós dois, mas pela verdade que finalmente tinha encontrado seu lugar. Meu pai, sentado a uma mesa no fundo, empalideceu. Minha mãe, com os dedos crispados ao redor da taça de champanhe, não conseguiu sustentar meu olhar quando o encontrei. Eles esperavam drama, lágrimas, uma cena que pudessem distorcer depois para alimentar sua narrativa de vitimização. Mas não haveriam gritos. Não haveria desespero. Apenas isso, uma mulher de pé, ao lado de um homem que a escolheu não pela conveniência, mas pela essência, enquanto o mundo ao redor deles desabava por sua própria mão. Eles pensavam que eu precisava deles para ser alguém, pensei, enquanto os aplausos ecoavam. Mas a única coisa que eu precisava era parar de acreditar nisso. Daniel apertou minha mão, seus dedos entrelaçados aos meus como uma âncora. Agora é nossa vez, ele murmurou tão baixo que só eu ouvi. E não era sobre vingança. Era sobre construção. Sobre escrever uma história onde o passado não ditava o futuro, onde as cicatrizes não definiam a força, e onde, pela primeira vez, eu não era a sombra de ninguém, muito menos a sombra deles. Quando a orquestra retomou a música foi com uma melodia diferente. Não mais a valsa protocolar dos eventos sociais, mas algo vivo, pulsante, como se até as notas soubessem que algo havia mudado. Convidados se aproximaram não para oferecer condolências ou curiosidade mórbida, mas para compartilhar suas próprias histórias, filhos que haviam sido desprezados, parceiros que haviam sido subestimados, pessoas que, como eu, haviam aprendido que a liberdade não é dada, é tomada. E lá, no centro daquela tempestade que eu não havia criado, mas que também não temia mais, entendi: a justiça não precisa de palavras. Às vezes, ela se faz no silêncio que sobra quando as mentiras já não têm onde se esconder. Meus pais podiam tentar se recompor, podiam inventar desculpas, podiam até, em sua arrogância, acreditar que o mundo esqueceria. Mas eu sabia uma coisa que eles nunca entenderiam: algumas verdades, uma vez ditas, não podem ser desditas. Alguns legados, uma vez quebrados, não podem ser consertados. E enquanto dançávamos, eu, Daniel e o peso leve de um futuro que finalmente nos pertencia, soube que não precisaria mais olhar para trás. Porque pela primeira vez não havia nada lá que valesse a pena.
O salão se aquietou quando ele se levantou, o cristal da taça de champanhe capturando a luz como um farol. Não foi o silêncio tenso de quem aguarda um discurso protocolar, mas a pausa reverente de quem pressente que algo definitivo está prestes a ser dito. Daniel não se esquivou do holofote desta vez, ele o dominou. Sua voz, firme e sem hesitação, cortou o ar como uma lâmina afiada, não por crueldade, mas por precisão. Cada palavra era um golpe certeiro contra o passado que tentaram nos impor. Ele começou agradecendo aos presentes não pela mera presença, mas por testemunharem algo maior que um casamento, o nascimento de um futuro forjado a duas mãos. Então, depois de uma pausa que parece ter suspendido até a respiração daqueles ali, ele se voltou para mim. Seu gesto ao erguer minha mão não foi um mero símbolo, foi uma coroação. Por anos disse com uma calma que fazia suas palavras ecoarem como um veredicto, Rebeca foi subestimada, ignorada, reduzida a silêncio. Isso termina hoje. Não era uma promessa. Era um decreto. A partir daquele instante, eu não seria mais a sombra ao seu lado, mas a luz que dividiria com ele cada decisão, cada projeto, cada legado da Collins Global Foundation. Meu nome não estaria nos rodapés dos documentos, estaria nas manchetes, nos discursos, nas mudanças que viríamos a criar. O aplauso que explodiu no salão não foi polidez, foi uma onda de reconhecimento tão poderosa que ameaçou derrubar as paredes que me aprisionaram por tanto tempo. Vi o senador se levantar, não por obrigação, mas com um respeito que nunca havia sido dirigido a mim antes. Seu sorriso não era cortês, era genuíno, quase comovido. Um a um os convidados se ergueram, não por protocolos sociais, mas porque pela primeira vez estavam vendo quem eu sempre fui. As câmeras dispararam, captando não uma mulher à beira das lágrimas, mas uma que finalmente permitia que o mundo visse o fogo que sempre ardeu dentro dela. Nos dias seguintes, as manchetes não falariam de escândalos, mas de reinvenção. Não de queda, mas de ascensão. Minha imagem ao lado de Daniel não ilustrava um casamento, ilustrava uma revolução silenciosa. Da desonra à liderança. Como Rebecca Collins redefiniu seu destino, lia-se em letras garrafais. Os artigos não se limitavam a elogiar Daniel por sua escolha, celebravam minha força, minha trajetória, a maneira como transformei o que deveria me destruir no alicerce do que me tornaria inquebrável. As redes sociais, outrora um campo minado de rumores, tornaram-se um coro de vozes que ecoavam a minha. Mulheres que nunca conheceria compartilhavam minha história como um talismã, escrevendo que se eu pudesse emergir das cinzas, elas também poderiam. Hashtags que antes carregavam vergonha agora carregavam orgulho. Estranhos me chamavam de inspiração não por piedade, mas por identificação. O mundo, que por tanto tempo só viu em mim o reflexo distorcido das mentiras alheias, agora via a verdade nua e crua. Eu não era vítima. Eu era vencedora. E então, como se o universo quisesse provar que a justiça não é apenas um conceito abstrato, mas uma força tangível, chegou a mensagem que fez até os mais céticos se calarem. Uma atriz lendária cujo nome sozinho carrega o peso de décadas de luta e elegância, postou uma foto minha vestida de noiva, a cabeça erguida, os olhos brilhando não com lágrimas, mas com uma certeza tranquila. A força se parece com isso. A graça se parece com isso, escreveu ela. Parabéns, Rebeca. O mundo precisa de mais mulheres como você. O post se espalhou como fogo em palha seca. Jornais o reproduziram, âncoras o leram ao vivo com voz embargada, como se aquelas palavras fossem um manifesto. Quando Daniel me mostrou a tela do celular, ri baixinho, incrédula. Ela nem me conhece, murmurei. Ele segurou meu rosto entre as mãos, os polegares roçando minhas maçãs do rosto. Ela não precisa. O mundo inteiro está te conhecendo agora. E ali, no meio daquele redemoinho de luzes e vozes, senti algo se acomodar dentro de mim, uma quietude profunda, como a calma depois de uma tempestade que arrasou tudo que não prestava. Por anos, me defini pelo que eles disseram que eu não era. Medi meu valor pela distância entre seu desprezo e minha teimosia em sobreviver. Mas naquela noite não estava apenas escapando de sua sombra. Estava transcendendo ela. Os elogios às manchetes, o respeito de uma mulher que admirava desde criança, nada disso era sobre vingança. Era sobre verdade. A coroa da filha perfeita havia caído, revelando o ouro falso por trás de seu brilho. Enquanto isso, eu não precisava de um título para ser real. Minha vida, minhas escolhas, meu silêncio eloquente falavam por mim, em um volume que nenhum grito deles poderia abafar. E então, quando pensei que a noite já havia me dado mais do que eu ousara sonhar, o destino, sempre irônico, e reservou outra revelação. Um homem de ternos discretos e olhos que guardavam segredos se aproximou. Mr. Harris, o advogado de meu avô,
cujo nome eu mal lembrava dos jantares de família onde eu era apenas um acessório silencioso. Rebeca, disse ele com uma gravidade que fez meu pulso acelerar. Seu avô deixou algo para você. Algo que lhe foi negado. As palavras pairaram no ar como uma sentença. Negado. Ele abriu a pasta de couro gasto pelo tempo, e ali sobre o papel amarelado estava meu nome, não como uma nota de rodapé, mas como herdeira. Propriedades. Ações. O lago que eu amava, onde passei verões inteiros sonhando, enquanto me diziam que sonhos não eram para mim. Meu avô não só acreditar em mim como me deixará seu legado por escolha, não por obrigação. A revelação foi um soco no estômago. Todos aqueles anos em que me convenceram de que Alison era a única digna, que eu era um erro a ser escondido, tudo construído sobre uma mentira tão grotesca que doía só de pensar. Meus pais não apenas me roubaram bens. Roubaram ele, o único que jamais duvidou de mim. E o pior, fizeram isso olhando nos meus olhos, enquanto me serviam migalhas de afeto como se fossem banquetes. Mr. Harris explicou com a voz trêmula de uma raiva contida por décadas, como tentará honrar a vontade de meu avô. Como eles o ameaçaram, o isolaram, o reduziram a um mero espectador enquanto desmontavam seu testamento peça por peça. Eles sabiam, disse ele, e aquelas duas palavras foram mais devastadoras que qualquer gritaria. Sabiam que eu era herdeira. Sabiam e escolheram me apagar. Eles me pintaram como desequilibrada, indigna, uma filha que nunca deu valor ao legado da família. Durante anos, Mr. Harris carregou esse segredo como uma lâmina enterrada nas costelas, esperando o momento certo para desenterrá-la. E naquela noite, ao me ver de pé, irredutível, cercada pelo respeito que eles sempre me negaram, soube que a hora havia chegado. Quando os documentos foram autenticados e a transferência se tornou irrevogável, tornei-me não apenas a herdeira legítima, mas a dona de tudo aquilo que meus pais haviam usufruído sem merecer. A notícia não demorou a vazar. Em questão de dias, o escândalo de Alison, já mancha suficiente em nosso nome, ganhou uma camada ainda mais podre. A revelação de que, enquanto ela dilapidava doações, meus pais haviam roubado da própria filha o que era seu por direito. A indignação pública foi imediata. Amigos de meu avô, homens e mulheres que o admiraram por sua integridade, vieram a público com uma fúria que não conhecia meias palavras. Ele havia sido um homem de palavra, um pilar na comunidade, e ver seu legado distorcido, saqueado por aqueles em quem confiara, acendeu uma revolta que se espalhou como um incêndio em seco. E no olho desse furacão eu não estava mais como a filha esquecida, mas como a herdeira reconhecida, exatamente como ele sempre quis. Mais tarde, ainda atordoada pela revelação, um homem se aproximou. Um velho amigo de meu avô, disse ele com olhos que brilhavam ao falar do homem que eu idolatrava quando criança. Ele a amava profundamente e Rebeca, suas palavras cortaram o ar como uma lâmina quente. Sempre me dizia que você tinha a mesma força silenciosa que ele, inquebrável mesmo nas tempestades. Ele queria o mundo para você, e estaria orgulhoso de ver onde você chegou. Aquilo doeu mais do que qualquer manchete, mais do que qualquer cláusula jurídica. Era a validação que eu buscara a vida toda, o eco de uma voz que ainda me faltava, sussurrando que eu sempre fora vista, amada, escolhida. Por anos me sentirá invisível, apagada pelo favoritismo que coroara Alison e me reduzira a uma sombra. Mas ali estava a prova, não apenas no papel timbrado, mas na memória daqueles que o conheceram. Meu avô me reconhecera como digna. Quando voltei para a festa, com a música subindo e a mão de Daniel encontrando a minha, senti algo que nunca experimentara antes, um enraizamento. Riqueza e propriedades eram uma coisa, mas saber que eu fora escolhida, que importara para ele, isso não tinha preço. Meus pais me roubaram anos de reconhecimento, mas não podiam roubar a verdade que finalmente viera à tona. E agora, com o mundo assistindo ao desmoronamento do império deles enquanto o meu se erguia em seu lugar legítimo, compreendi algo profundo. A herança real não eram as terras nem as ações. Era a certeza do amor, a prova de que eu sempre fora suficiente. Isso era a vitória que eles jamais poderiam me tirar. O café estava silencioso, exceto pelo murmúrio abafado das conversas e o tinido discreto das xícaras. À minha frente, meus pais e Alison sentavam-se rígidos, os olhos saltitando como ratos enjaulados, como se temessem que alguém os reconhecesse. Mas já era tarde. Alguns olhares curiosos demoravam-se sobre nós, e eu sabia que os sussurros se espalhariam muito depois que aquela mesa fosse desocupada. Só que eu não estava ali para salvar a fachada deles. Pela primeira vez na vida, estava ali para arrancar, uma a uma, as camadas da farsa que haviam tecido com tanto esmero. Inclinei-me para frente à voz baixa, mas cada sílaba um martelo. Vocês se lembram do meu aniversário de 8 anos?
Minha mãe pressionou os lábios até eles quase desaparecerem. O bolo desabara na frente das minhas amigas, e ela gritara que eu era incompetente, que nem aquilo conseguia fazer direito. Enquanto isso, Alison abria presentes no centro da sala, e eu chorava no meu quarto, sozinha, ouvindo as risadas do corredor. Ou da formatura. Continuei, sem dar espaço para respostas. Vocês compraram um vestido de milhares para ela, mas quando pedi disseram que era desperdício. Fui de emprestado apertado e riram quando comentaram como ficava feio em mim. Meu pai abriu a boca, mas fechei o caminho antes que saísse som algum. E as jantas de família? Quando eu era trancada no quarto porque não representava bem a imagem de vocês, enquanto apresentavam Alison como a joia da família. Sabem como é ouvir risadas através do assoalho, sabendo que você não é bem-vinda nem na própria casa? Alison corou, os dedos crispados em torno da xícara como se ela pudesse estrangulá-la. Tentou falar, mas as palavras morriam na garganta, sufocadas pelo peso dos escândalos que agora a definiam. Não havia câmeras ali, nenhuma plateia para aplaudir seu drama. Só a verdade nua, esmagando-a como um tijolo. Olhei para cada um deles, lenta deliberadamente. Vocês me chamaram de vergonha. Rasgaram meu convite de casamento. Riram do homem que amo. Disseram a todos que eu nunca seria ninguém. Uma pausa. E agora o mundo sabe quem vocês são de verdade. Ladrões. Mentirosos. Hipócritas. Construíram um império sobre crueldade e favoritismo, achando que duraria para sempre. Meu pai baixou os olhos para as mãos, como se elas pudessem esconder a culpa. Minha mãe piscou rápido, contendo lágrimas que não mereciam ser derramadas. Alison permanecia imóvel, a mandíbula tão tensa que parecia prestes a rachar. O café inteiro havia mudado. Até quem fingia não ouvir agora inclinava-se levemente, sentindo a justiça sendo servida em tempo real. Recostei-me na cadeira, a voz ainda medida, o rosto sereno. Não precisei gritar. O silêncio deles, as cabeças baixas, a incapacidade de negar uma única palavra, tudo isso falava mais alto que qualquer acusação. Pela primeira vez, o poder era meu. Não porque eu o tivesse arrebatado com ódio, mas porque eles o haviam perdido, afogados nas próprias mentiras. A satisfação que senti não foi triunfal nem vingativa. Foi quietude. Como o encerrar de uma porta que ficará entreaberta por tempo demais, deixando entrar apenas correntes de ar gelado. Eles não podiam mais distorcer a história. Não podiam mais me pintar como a fracassada, nem fingir que o ouro de Alison ofuscava o meu brilho. O mundo tinha visto. E ouvirá da minha própria boca. Levantei-me deixando-os mergulhados no próprio silêncio, uma vergonha que pesava mais que qualquer sermão. Pela primeira vez, fui eu quem saiu com a cabeça erguida, o eco do meu passo abafando o som deliquescente deles. A voz que não se curvou. Não como vítima, mas como sobrevivente. Não como a filha rejeitada, mas como a mulher que redefiniu o próprio destino. Aceitei o convite sem hesitar. Não por vaidade, mas porque reconheci o peso daquele momento. Minha história não era mais minha sozinha. Ela pertencia agora às mulheres que, como eu, haviam sido ensinadas a engolir o veneno do porque são família, como se o sangue fosse desculpa para o desrespeito. Ao sentar-me naquele palco sob as luzes que outrora me teriam intimidado, senti algo que nunca experimentara na presença deles. Poder. Não o poder que corrompe, mas aquele que liberta, o de uma verdade finalmente desatada. A apresentadora, com sua voz cálida mas incisiva, não precisou fazer muitas perguntas. Bastou um olhar, um pequeno aceno, e as palavras fluíram como um rio que rompe a barragem. Contei sobre as festas onde era invisível, os elogios roubados, as humilhações disfarçadas de brincadeira. Falei das vezes em que me disseram para sorrir e engolir, porque família não se abandona. E então, com a mesma calma com que havia deixado aquela reunião meses antes, declarei: abandonar não é fracasso, é sobrevivência. E às vezes, a coisa mais corajosa que uma pessoa pode fazer é dizer: chega. O estúdio ficou em silêncio. Não aquele silêncio constrangedor de antes, cheio de julgamentos sufocados, mas um silêncio reverente, o tipo que precede um aplauso que nasce do peito, não da obrigação. Quando as palmas vieram, foram acompanhadas de lágrimas nos olhos de mulheres na plateia, de mensagens que inundaram as redes antes mesmo do programa terminar. Você disse o que eu nunca tive coragem. Obrigada por me fazer sentir menos sozinha. Hoje eu também me libertei. Os críticos, é claro, tentaram. Chamaram-me de ingrata, de dramática, de quem lavava roupa suja em público. Mas suas vozes se perderam no coro daqueles que, pela primeira vez, viam sua própria dor validada. Porque a verdade é incômoda apenas para quem se beneficia da mentira. Daniel, sentado na primeira fila, sorriu quando nossos olhares se encontraram.
Não era o sorriso de um marido orgulhoso, mas de um homem que havia testemunhado a metamorfose, da mulher que um dia tremia ao som do próprio nome, aquela que agora o carregava como um estandarte. Depois do programa, enquanto assinávamos os últimos papéis para a expansão da fundação, ele deslizou um recorte de jornal pela mesa. Uma manchete pequena, quase discreta. Família Allison retoma atividades beneficentes em evento fechado. A ironia era deliciosa. Eles que antes exibiam sua generosidade em capas de revista, agora se escondiam atrás de portas trancadas, enquanto eu falava para milhares sem medo. À noite, deitada ao seu lado, com a janela aberta para o som das ondas, pensei em como a vida tem uma maneira cruel e bela de devolver o que nos foi tirado. Não me importava mais se eles sentiam remorso ou raiva. Suas emoções não ditavam mais as minhas. O que importava era o e-mail que chegara mais cedo de uma jovem no interior do país. Sua história me fez pedir bolsa na faculdade. Minha mãe disse que eu não prestava para nada. Hoje eu provei que ela estava errada. Aquilo, sim, era legado. Não o ouro que brilha nos cofres, mas o fogo que acende outros fogos. Quando fechei os olhos, não vi mais o rosto deles. Vi o meu, não o reflexo distorcido que me mostravam, mas a imagem nítida da mulher que eu havia me tornado. E pela primeira vez, dormi sem sonhar com o passado. Porque o futuro, afinal, já não tinha espaço para fantasmas. A força não era apenas o que eu havia conquistado. Era o que eu havia deixado para trás. Quando subi naquele palco semanas depois, recebida por uma onda de aplausos que enchia o estúdio como uma maré viva, senti o peso da minha jornada se acomodar sobre meus ombros como um manto tecido com fios de dor e resistência. A apresentadora perguntou sobre minha infância, sobre a crueldade que eu havia suportado, sobre o instante em que finalmente disse basta. E eu respondi sem amargura, sem autocomiseração, mas com a voz firme de quem atravessou o fogo e saiu não queimada, mas temperada como aço. A reação foi um tsunami. Cartas chegavam de todos os cantos do país a mulheres que, em suas próprias palavras, viam suas vidas refletidas na minha. Uma avó do Texas que passou 7 décadas tentando agradar pais que nunca a amaram, e que aos 70 anos, finalmente cortou os laços que a sufocavam. Uma jovem de Ohio que encontrou coragem para sair de um relacionamento tóxico depois de me ver na televisão. Até homens escreveram, confessando que haviam julgado filhas ou irmãs com a mesma dureza que um dia me foi dirigida, e agora juravam mudar. Minha história já não era só minha. Tornará-se um espelho em que outros enxergavam sua própria dor, e mais importante, a possibilidade de se libertarem dela. Os jornalistas que antes só falavam de escândalos agora escreviam sobre resiliência. Artigos me celebravam como modelo de superação, não apenas por ter sobrevivido, mas por ter florescido onde outros teriam murchado. Manchetes me chamavam de a mulher que transformou vergonha em dignidade, um símbolo de força para uma geração ensinada a calar. As redes sociais fervilhavam com homenagens. Posts me marcavam com palavras como coragem e inspiração. Mulheres compartilhavam fotos de suas próprias vitórias, usando minha história como um grito de guerra. Eu deixará de ser apenas um nome para me tornar um símbolo, não das correntes que nos aprisionam, mas da força que as quebra, seja elas forjadas por família, sociedade ou pela voz cruel que ecoa dentro de nós mesmos. E no entanto, nos momentos silenciosos, longe das câmeras e dos holofotes, eu ainda pensava na menina que fui. Aquela que, em seu aniversário, sentou-se humilhada enquanto a irmã recebia presentes e elogios. Aquela que vestiu um vestido emprestado no baile, ouvindo risadas dos cômodos onde não era bem-vinda. Essa menina chorou no travesseiro, convencida de que nunca seria suficiente. Mas agora eu a lembrava não com tristeza, mas com gratidão, porque ela sobreviveu. Porque aguentou bastante para se tornar a mulher que hoje subia em palcos, assinava cheques de bolsas de estudo, sorria para estranhos que a olhavam com admiração, e não com desdém. Uma noite Daniel e eu nos sentamos na varanda de nossa casa, o céu ardendo em tons de laranja e púrpura enquanto o sol se despedia. Ele ergueu seu copo na minha direção, os olhos brilhando com o orgulho que outrora me fora negado por aqueles que deveriam tê-lo dado sem reservas. Você já para pensar em quanto caminho percorreu? Perguntou, a voz baixa. Assenti, o olhar perdido no horizonte onde o mar encontrava o céu. Todos os dias. E a cada dia entendo que o passado não me define mais. Ele me esculpiu, sim, mas não me possui. Quem me possui sou eu. Naquele instante, soube que minha história já não era sobre vingança. A vingança fora apenas a faísca, a justiça que por tanto tempo me fora negada. Mas o que veio depois era maior, mais profundo, mais duradouro. Era sobre transformação.
sobre me tornar a mulher que sempre deveria ter sido, não mais escondida, não mais silenciada, mas de pé na plenitude da minha força. Recostei-me contra Daniel, ouvindo o murmúrio das ondas abaixo de nós, e compreendi que minha nova vida não se media apenas pela felicidade. Media-se pelo significado. Por mostrar ao mundo, e a mim mesma, que não importa quão profundas sejam as feridas do passado, a cura e o triunfo são sempre possíveis. Eu já não era a garota que meus pais chamavam de desgraça. Era Rebecca Collins, esposa, líder, sobrevivente e inspiração. E minha jornada estava apenas começando. Nas semanas que se seguiram à minha aparição no programa, meus dias transbordavam de propósito e uma alegria que não conhecia limites. Acordava ao lado de Daniel, o coração mais leve do que jamais fora, dedicando meu tempo a construir a fundação que levava meu nome. O mundo agora me celebrava, mas mesmo sob os aplausos, carregava uma força silenciosa, uma solidez nascida do autoconhecimento e da superação. E então, justamente quando achei que as sombras do passado haviam finalmente se dissipado, elas voltaram, não como fantasmas, mas como letras trêmulas em envelopes amarelados. O primeiro chegou pelo correio, endereçado com a caligrafia sinuosa de minha mãe. Reconheci-a instantaneamente, embora anos tivessem se passado desde a última vez que vira seu traço. Meus dedos pairaram sobre o selo hesitantes, mas a curiosidade venceu. Dentro, as palavras suplicavam por compreensão. Ela escrevia sobre noites em claro, sobre a vergonha que a perseguia pelos corredores do supermercado e pelos bancos da igreja. Pedia perdão, rogava que eu me lembrasse de que, afinal, ela ainda era minha mãe. Havia até uma linha sobre como as famílias cometem erros, como se décadas de crueldade e traição pudessem ser reduzidas a simples deslizes de julgamento. Pouco depois, outro envelope chegou, desta vez com a letra rígida de meu pai. Suas palavras eram menos afetuosas, mais pragmáticas, mas por baixo delas sentia-se o cheiro do medo. Ele admitia que suas finanças desmoronavam, investimentos perdidos, aliados desaparecidos, dívidas se acumulando. Confessava que os escândalos os haviam despojado de todo o prestígio, e que os credores já circundavam como abutres. Precisamos de você, escreveu, a tinta borrada como se sua mão tremesse. Você é a única que pode nos salvar. Como para completar o coro de desespero, Alison acrescentou sua voz. Sua carta era mais curta, mais irritada no tom, embora nem sua arrogância conseguisse disfarçar o pânico que escorria entre as linhas. Falava de ser evitada por amigos, de portas que se fechavam em seu rosto, de convites revogados. Você não sabe o que é ser odiada, esbravejava, cega a ironia de suas próprias palavras. Mas poderia consertar isso. Por mim. Por nós. Cada uma daquelas cartas, à sua maneira, implorava que eu reabrisse a porta que havia fechado com chave. Tentavam tons diferentes, suplicante, prático, exigente, mas todas carregavam a mesma mensagem, estavam se afogando. E queriam que eu lhes lançasse uma boia. Li todas. Quando terminei, recolhi-as com cuidado, devolvi-as aos envelopes e guardei-as numa gaveta. E então não fiz nada. Não respondi com raiva, nem com consolo, nem sequer com uma palavra. Meu silêncio foi a resposta, e era mais alto que qualquer carta que eu pudesse ter escrito. Naqueles instantes de quietude, encontrei uma força que não conhecia. Durante anos havia implorado por migalhas de afeto daqueles que agora suplicavam a mim. Agora o poder de negar era meu. Não era a crueldade que me guiava. Era a clareza. Eles me haviam mostrado repetidas vezes quem eram. Responder seria reabrir feridas que finalmente cicatrizaram. O silêncio me protegia. E naquela ausência de palavras, encontrei uma paz que nem mesmo o perdão poderia me dar. Mas o silêncio, como tudo na vida, não permanece privado para sempre. Uma noite recebi uma ligação de um primo pelo qual sempre nutri carinho, um dos poucos que nos anos mais sombrios, havia me estendido a mão em segredo. Sua voz tremia, mistura de culpa e agitação. Rebecca, disse ele hesitante. Preciso te contar uma coisa. As cartas dos seus pais, elas não estão mais só com você. As suas risadas e conversas criavam uma sinfonia de elegância e propósito. O ar cheirava a rosas frescas e a promessa de algo maior do que qualquer um de nós individualmente. Eu estava no centro daquele palco, não como a menina que um dia tremera sob olhares críticos, mas como a mulher que havia transformado cicatrizes em força. O microfone, frio contra meus dedos, não pesava tanto quanto as palavras que eu escolhera não dizer por tantos anos. Mas naquela noite não era sobre eles. Não era sobre vingança ou justificativa. Era sobre as mãos que se estendiam na plateia, mãos de mulheres que, como eu, haviam sido ensinadas a acreditar que seu valor dependia do silêncio. Mãos de homens que, como Daniel, escolheram estar ao lado daqueles que o mundo tentou diminuir.
Mãos de crianças que ainda não sabiam que o amor não deveria doer. Há uma diferença entre perdoar e se libertar, comecei, e minha voz não tremeu. Perdoar é um ato de generosidade, mas se libertar é um ato de sobrevivência. E hoje estou aqui para dizer que você não precisa escolher entre os dois. Você pode guardar sua paz e ainda assim construir um império com as pedras que tentaram te enterrar. Uma pausa. O som de talheres sendo colocado sobre a mesa, o suspiro coletivo de quem reconhece uma verdade há muito esperada. Por anos, me disseram que minha dor era um fardo que eu deveria carregar sozinha, que minha raiva era feia, que minhas lágrimas eram um sinal de fraqueza. Mas hoje eu sei, a raiva pode ser o fogo que ilumina o caminho, e as lágrimas podem ser a chuva que limpa a poeira dos nossos sonhos. O que eles chamavam de defeito, eu transformei em fundação. Os olhos da plateia brilhavam sob a luz dos candelabros. Alguns assentiam, outros apertam os lábios como se lutando contra memórias próprias. Eu não precisava nomear meus algozes para que eles soubessem de quem eu falava. A dor é uma linguagem universal, e naquela sala, todos falavam fluentemente. Eles queriam que eu fosse pequena, continuei, os dedos agora firmes ao redor do microfone. Que minha voz fosse um sussurro, que meus passos fossem hesitantemente dados para trás. Mas aqui estou eu, em um palco que eles jamais imaginaram que eu pisaria, com uma vida que eles nunca acreditariam que eu merecia. E a ironia? Não precisei derrubá-los para chegar aqui. Basti me levantar. Um murmúrio percorreu a sala, seguido por aplausos espontâneos. Não eram palmas de piedade, mas de reconhecimento, de solidariedade. Então, se você está aqui hoje se perguntando como seguir em frente depois de tudo que te fizeram, eu tenho uma resposta: não é sobre eles. Nunca foi. É sobre você. Sobre a pessoa que você se torna quando decide que a última palavra não será deles, mas sua. E às vezes essa palavra é simplesmente nada. O silêncio que se seguiu foi tão poderoso quanto qualquer ovação. Era o tipo de quietude que precede uma revolução, aquela em que cada pessoa na plateia sente o peso de suas próprias correntes se partindo. Quando os aplausos finalmente vieram, foram como uma onda, arrastando consigo anos de vergonha imposta, de medos cultivados, de mentiras repetidas até virarem verdades. E no meio daquele som, eu fechei os olhos por um instante, não para escapar, mas para saborear. Porque ali, entre o brilho dos cristais e o calor das lágrimas que escorriam sem constrangimento, eu sabia, minha história não era mais sobre o que me haviam tirado. Era sobre tudo que eu havia conquistado. E quando desci do palco, não foi para me esconder nos bastidores, mas para abraçar Daniel, que me esperava com um sorriso que dizia mais do que qualquer discurso. Seu aperto foi firme, seu sussurro no meu ouvido, uma promessa. Eles perderam o direito de te definir no dia em que você decidiu se redefinir. E assim, entre champanhe e sorrisos, entre promessas de doações e trocas de contatos com pessoas que agora viam em mim não uma vítima, mas uma líder, eu entendi o poder real daquilo que um dia fora minha maior dor. Não era sobre vingança. Era sobre legado. E o meu já estava escrito, não em cartas rasgadas ou palavras amargas, mas na vida que eu escolhera viver. Uma vida que a cada dia provava que a justiça não precisa de gritos. Às vezes ela se veste de silêncio, de champanhe gelado e de um horizonte infinito à sua frente. O murmúrio das vozes no salão era como uma corrente elétrica, baixa, constante, carregada de expectativa. Quando subi ao palco, o silêncio caiu como um véu, e então veio a onda, um aplauso que cresceu, inchou, até preencher cada canto daquele espaço. Não era o barulho oco que já vira acompanhar os passos da minha irmã, aquele som vazio de elogios comprados. Era algo mais profundo, mais verdadeiro. Era o reconhecimento de quem finalmente enxergava não apenas o que eu havia conquistado, mas quem eu me tornará para chegar até ali. De pé atrás do púlpito, as mãos firmes, a voz serena, senti algo que nunca antes experimentara. A certeza de que ocupava todo o espaço que merecia. Não havia mais a sombra da menina invisível, nem o eco da mulher que se encolhia para não incomodar. Havia apenas eu, íntegra, inabalável, inteira. Falei da minha trajetória, mas não com rancor. Não havia espaço para amargura naquela noite. Contei das portas fechadas, dos olhares que me ignoravam, dos anos em que acreditei que meu valor dependia do que os outros decidissem me dar. E então falei da virada, do dia em que entendi que o silêncio não era fraqueza, mas uma arma. Que Rising não era apenas se levantar, era elevar-se acima do que tentaram me reduzir. Cada palavra saía carregada não de dor, mas de propósito, como se fosse escrita não para mim, mas para aquelas mulheres na plateia cujos olhos brilhavam com uma compreensão íntima. Elas sabiam. Sabiam o gosto da negligência, a fome por um você importa que nunca vinha. Quando terminei, o salão se levantou.
Não foi um aplauso, foi uma revolução silenciosa. Pessoas de pé, algumas com lágrimas nos olhos, como se, pela primeira vez, alguém tivesse dado voz ao que elas mesmas não ousavam dizer. Na manhã seguinte, a manchete estampada no jornal não falava de uma mulher que venceu Despite as odds. Falava de dignidade. De Rebecca Collins, a prova de que o que nos quebrou pode ser o alicerce do que nos ergue. O artigo traçava minha história da humilhação infantil à noite em Malibu, mas o que me tocou não foram os fatos, foi o jeito como me descreveram. Um farol para as que foram caladas. Uma prova de que as vozes mais cruéis não escrevem nosso final. O texto se espalhou como fogo. Milhares de compartilhamentos, comentários que diziam, se ela conseguiu, nós também. Ou então, isso é o que eu precisava ler hoje. E então vieram as mensagens desta vez, não de curiosos ou oportunistas, mas de mulheres com 50, 60, 70 anos. Mulheres que haviam guardado sua dor em caixas de sapato por décadas. Mulheres que escreviam, sua história me deu coragem para abrir a boca pela primeira vez. Ou, pensei que fosse tarde demais para mim. Até você. Li aquelas palavras até altas horas, com lágrimas escorrendo não pelo passado, mas pelo espelho que elas me mostravam. Eu me tornará a voz que um dia, desesperei por ouvir. Uma noite depois do turbilhão de entrevistas e eventos, voltei a ficar sozinha na varanda da casa em Malibu, o mar batendo seu ritmo eterno lá embaixo. Pensei na menina que fui, a criança esquecida na festa de aniversário, a adolescente no vestido emprestado, a noiva com o convite rasgado nas mãos. Quis voltar no tempo só para sussurrar em seu ouvido, aguenta. Você não vai apenas sobreviver a isso, você vai reinar sobre isso. Não podia mudar o passado, mas, de algum modo, sentia que havia cumprido aquela promessa. Sorri para a noite, o vento salgado acariciando meu rosto. Por anos, mendiguei migalhas de afeto que nunca chegaram. Hoje, eu sabia, nunca precisei deles. A validação que busquei sempre esteve aqui, dentro de mim, esperando que eu a reclamasse. Não construí minha vida sobre a aprovação alheia, mas sobre a única fundação inquebrável, minha própria resiliência. Ouvi as ondas quebrando, uma após outra, e não senti raiva. Não senti nada além de uma quietude profunda, como se o mar estivesse me contando um segredo antigo. A batalha já foi ganha. Não porque eu havia derrotado quem tentou me diminuir, mas porque no processo descobrir a voz mais poderosa de todas. A minha.